craving é o desejo de consumir. A maioria dos fumantes experimentam o craving, ou o desejo constante de fumar um cigarro. No entanto, esse problema vai muito além dessa necessidade. Saiba tudo sobre o tema a seguir. O craving é um conceito relativamente recente, que se refere ao desejo intenso e quase incontrolável de consumir uma substância, droga, ou de abandonar a abstinência de tal substância. A primeira vez que esse conceito foi utilizado foi por volta da década de 1940. Naquela época, ele foi definido como uma ânsia muito intensa de consumir opiáceos, como a heroína ou a morfina, durante a síndrome de abstinência. No entanto, hoje em dia, ainda parece ser difícil definir especificamente essa situação. Entretanto, o que está claro é que o craving é um aspecto fundamental da toxicodependência e que está muito relacionado com as recaídas. Infelizmente, muitas drogas podem fazer com que o craving apareça. Embora as pessoas não saibam, é algo muito típico nos consumidores de álcool e nos fumantes. Por isso, neste artigo vamos explicar tudo que você precisa saber sobre esse problema. No que consiste o craving? Como já mencionamos, o craving é o desejo imperioso de consumir uma substância. Esse desejo é um impulso incontrolável que se apodera da pessoa. No entanto, não é a mesma coisa que a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência compreende um conjunto de sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, que aparecem após parar de consumir alguma substância na qual se é viciado, uma droga. É comum que aconteça em pessoas alcoólatras ou viciadas em drogas como a heroína. No entanto, para diferenciá-los, é preciso entender que o craving pode aparecer até mesmo após superar a síndrome de abstinência. Isso acontece porque esse desejo de consumir novamente a droga permanece, mesmo meses ou anos depois de ter parado. O craving está associado a muitos tipos diferentes de substâncias. Inclui desde o desejo de fumar ou beber álcool, até o fato de querer consumir de novo cocaína ou opiáceos fortes como a heroína. É necessário ter consciência deste fato. Algo que é tão aceito socialmente como o cigarro pode nos condicionar durante toda a vida. É um vício tão severo e prejudicial quanto os outros. Existem diferentes tipos de craving. Há cientistas que afirmam que existem dois tipos diferentes de craving. Em primeiro lugar, há o físico, que acontece quase de maneira paralela à síndrome de abstinência. Assim como essa síndrome, ele é acompanhado por sintomas físicos como as taquicardias, os suores frios e até mesmo as convulsões. Ou seja, esse primeiro tipo envolve um desejo de consumir de novo a droga, motivado pelos sintomas muito fortes, que são sentidos durante a abstinência. Geralmente, é mais difícil de ser combatido e resolvido. Por outro lado, há o craving psicológico. É aquele que aparece posteriormente, uma vez que a síndrome aguda de abstinência tenha sido superada. Ocorre quando a pessoa já está há um tempo sem consumir a substância, sejam meses ou anos. Como o craving pode ser tratado? Devemos estar cientes de que tanto o vício quanto a abstinência, ou o craving, são situações que podem ser tratadas e melhoradas. Para isso, o ideal é sempre recorrer a um especialista, um psicólogo que nos ajude a lidar com esse problema, ou até mesmo a grupos de apoio. O craving é um dos aspectos que mais influenciam as recaídas das pessoas que foram viciadas em algo. Do mesmo modo, é o fator que costuma fazer com que o vício seja mantido. Por isso, é importante conhecer bem e aprender a lidar com esse problema.
A ideia é tentar evitar as situações que estão associadas ao padrão de consumo dessa substância. Ou seja, tentar manter distância da situação que a pessoa relaciona com o fato de ter acesso à droga. Por exemplo, no caso de um alcoólatra, o ideal é reduzir as saídas noturnas ou as idas aos bares. Além disso, é importante proporcionar ferramentas a essa pessoa para que ela possa controlar seu comportamento automático de consumir a droga. A situação psicológica e humor também têm uma influência, visto que em momentos de fraqueza ou tristeza, sempre é mais fácil ter uma recaída. Inclusive, as terapias se focam muito em ensinar as pessoas a gerenciar o estresse e a autoestima. Do mesmo modo, outra forma efetiva de controlar o craving costuma ser focar a atenção em outras atividades, como o exercício. Conclusão: o craving é aquele desejo irracional e imperioso de consumir uma droga ou substância na qual a pessoa está viciada. É importante saber que ele não ocorre somente com as drogas como a heroína, pois tanto o cigarro quanto o álcool também podem estimular o seu surgimento.